Bem-vindo ao Refúgio de São José. Este é um espaço de silêncio, oração e esperança, pensado para acolher quem carrega pesos no coração e procura paz para caminhar com dignidade. Hoje nos unimos na intenção oração a São José pela cura emocional, pedindo luz para as decisões, serenidade para os afetos e prudência para cada passo, na certeza de que a providência nunca abandona uma casa que confia. Se este refúgio tocar o seu coração e fizer sentido para a sua história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com quem precisa de consolo e direção, porque pequenos gestos de partilha se transformam em caminhos de cura quando alcançam outras vidas com delicadeza. Amanhece em Nazaré. A madeira ainda cheira a novo. O pó fino dança na luz que atravessa a janela. Há um banco de carpinteiro, simples, firme, silencioso. Imagine sentar-se ali por um momento. Os ombros descem, o peito encontra espaço, a respiração encontra um ritmo. Eu te vejo. Eu sei que existe um cansaço que não aparece em exames, uma ansiedade que não tem nome fácil, uma tristeza que chega de mansinho e ocupa a casa. Você não está sozinho. Aqui, entre ferramentas gastas pelo amor de um homem justo, Deus trabalha com calma e precisão. Respire devagar pelo nariz. Sinta o ar tocar a ponta das narinas, descer pela garganta, abrir caminho até o abdômen. Segure um instante. Solte pela boca, longo, como quem deixa ir um peso antigo. Quando você respira assim, o corpo avisa ao sistema nervoso. Há espaço, há cuidado. A amígdala, aquela sentinela que dispara alarmes, descansa um pouco. O coração desacelera, os músculos soltam e a alma começa a ouvir. Curar emoções é também isso. Dar ao coração um lugar seguro para falar. Dar ao corpo um gesto simples que diz: você pode ficar. Há uma presença discreta nesta oficina, um trabalhador do silêncio. São José, ele não precisa de discursos, não precisa de holofotes. Ele cuida, acompanha, protege, garante o pão e a paz. Quando os evangelhos o mostram, ele escuta e obedece, sem barulho, sem autopromoção. O silêncio de São José não é vazio, é espaço para Deus agir. E no espaço em que Deus age, a dor encontra direção. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Repita com o coração. Deixe que essa frase encontre abrigo no peito, como uma pequena lamparina acesa na noite. Talvez você carregue culpas que não são culpas, apenas feridas pedindo cuidado. Talvez você tenha tentado ser forte tempo demais e o corpo começou a cobrar com insônia, com aperto, com taquicardia. Tudo isso é humano. Tudo isso pode ser visitado por Deus. A ciência da mente nos ensina que aquilo que repetimos aprendemos, que a atenção treinada muda o cérebro, que a calma não nasce do nada, mas de gestos concretos que sinalizam segurança. A fé nos ensina que a graça age nesse terreno simples, cotidiano, corporal. Oração não é fuga, é treino de presença. É quando a alma e o corpo aprendem juntos a habitar o amor. Perceba seus pés no chão. Sinta o contato. Sinta a temperatura do ar na pele. Agora coloque a mão direita sobre o peito sem pressa. O calor da própria mão conversa com o coração. Há pesquisas que mostram como o toque gentil ativa circuitos de cuidado. A tradição mostra o mesmo. Com outras palavras, consolai o vosso povo. Deus se aproxima através de sinais simples, e São José nos ensina esse caminho da simplicidade que cura. Levantar-se, respirar, confiar, trabalhar, descansar, repetir alguns passos todos os dias, até que a paz aprenda a ficar. Talvez haja uma história difícil entre você e alguém. Talvez o medo do futuro roube o hoje. Talvez a sua oração esteja seca, sem brilho, sem respostas. Tudo isso cabe aqui. Nesta oficina não apressamos o coração, não aceleramos Deus. Aplainamos a madeira com paciência, uma passada de cada vez. A plaina não rasga a peça, retira farpas. O banco de carpinteiro sustenta a obra, firme, discreto, indispensável. E o artesão, com mãos experientes, confia no desenho invisível que o Criador inspira. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. Deixe essa confiança tocar seu medo como água que chega em terra rachada. Quero te convidar a um pequeno rito de presença. Inspire contando 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Segure 2. 1, 2. Expire em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 3 vezes. Enquanto o ar entra e sai, diga por dentro: eu estou aqui, Deus está aqui. A oração acontece quando o corpo se aquieta e a mente encontra uma frase que aponte para o essencial. Repetição não é excesso, é martelar com delicadeza o mesmo ponto
até que o coração se alinhe. Neuroplasticidade e conversão são parentes. Ambas dependem do que escolhemos repetir. Agora olhe para dentro com honestidade mansa. Onde dói exatamente? É no estômago? No peito? Na cabeça? Que nome essa dor poderia receber hoje? Não a julgue. Não a empurre, apenas reconheça. Reconhecer é dar dignidade ao que sentimos. E quando reconhecemos sem medo, a luz de Deus encontra lugar para pousar. São José, homem justo, conhece as noites em que o pensamento pesa. Conhece as viagens apressadas, a fuga para proteger quem se ama, a responsabilidade que às vezes cansa. Ele sabe, ele te compreende e intercede. Talvez você pergunte, e se eu não conseguir? Então repita comigo, simples como quem conversa com um amigo. Jesus, eu confio em vós. São José, guardião silencioso, interceda por mim. Deixe a frase cair no ritmo da respiração. Com cada inspiração, receba cuidado. Com cada expiração, entregue controle. A confiança não é um botão que se aperta. É um caminho, é uma escolha pequena, repetida, sustentada pela graça. O corpo aprende, a alma aprende. O medo aprende a ficar menor dentro de um peito que encontrou abrigo. E se hoje você só conseguir sentar-se neste banco de carpinteiro e respirar, já é começo. O começo é santo. O pouco é santo. Deus gosta do pequeno bem feito, gosta do que é constante. E São José nos educa nisso. Constância, discrição, fidelidade. Não precisamos de frases complicadas, nem de ideias difíceis. Precisamos de verdade no que fazemos. Precisa do passo seguinte. Apenas do passo seguinte. O coração cura assim. Um próximo passo dado com fé. Vamos permanecer mais um instante em silêncio. Sinta a coluna se alongar. Solte a mandíbula. Relaxe o espaço entre as sobrancelhas. Deixe o olhar repousar. Se vier um pensamento, agradeça e deixe-o passar. Como quem vê um pássaro cortar o céu e seguir adiante. Aqui e agora, basta. Aqui e agora é terreno fértil. Aqui e agora Deus trabalha. E enquanto Ele trabalha, São José vela, guarda, protege, sustenta. No invisível, a graça move os fios que não vemos. No visível, o corpo descansa, a alma aquieta. A esperança encontra uma cadeira no canto da oficina e decide ficar. Se em algum ponto você sentir vontade de chorar, chore. As lágrimas são chuva que fertiliza a terra. Se o corpo tremer, abrace a si mesmo com respeito. Se não sentir nada, tudo bem. O cuidado de Deus não depende daquilo que sentimos, mas daquilo que Ele é. Fiel. E nós estamos aqui para lembrar o coração dessa fidelidade, para treinar a memória da alma, para fazer do cotidiano um lugar de encontro. Com o tempo, a respiração se torna oração, o trabalho se torna oração, o descanso se torna oração. A vida inteira, pouco a pouco, se volta para Deus. Permaneça, fique mais um pouco. Eu estou aqui com você. São José está aqui com você. Deus está aqui com você. Que a oficina do silêncio acolha as suas dores, alinhe as suas arestas, devolva ao seu coração o ritmo da paz. São José, guardião silencioso, interceda por nós. E que aos poucos, enquanto respiramos e nos abrimos, a cura comece a acontecer onde ninguém vê, mas onde tudo começa, dentro. Às vezes a alma acorda com um peso que não sabe explicar, uma névoa por dentro que confunde o dia, um aperto no peito que não encontra a palavra. Emoções confusas se misturam com lembranças soltas, e a mente busca uma causa que não aparece. Isso cansa, isso dá vontade de calar tudo e seguir adiante como quem varre a serragem para debaixo do banco de carpinteiro. No entanto, o coração pede delicadeza. Quando a dor não tem nome, ela ocupa todos os nomes. Entra em cada conversa, rouba a cor do que era simples, e ainda assim, existe ternura suficiente no céu para esse tipo de dor. Existe um lugar onde a ferida pode se mostrar sem medo, o silêncio que protege. Na tradição, São José aparece como esse guardião do espaço interior, um homem que sabe escutar com obediência, não como quem concorda com tudo, mas como quem se abre ao fundamento da vida. O silêncio obediente de José não é ausência de resposta, é atenção ao que sustenta todas as respostas. Ele escuta e se move, escuta e acolhe, escuta e protege. Diante das nossas angústias difusas, esse silêncio se transforma em oficina. A alma entra, a porta se fecha, a poeira baixa e a verdade começa a se fazer ouvir por entre o som brando da própria respiração. É desse lugar que brota a coragem de nomear com mansidão aquilo que dói. É comum acreditar que aumentar o volume das palavras curará o que sangra por dentro. Porém, muitas vezes é o contrário. Não é falando mais que a ferida cessa,
É escutando melhor que ela finalmente se revela. O corpo, quando se sente seguro, permite que as emoções apareçam com contornos. A neurociência chama a atenção para isso. Quando os sinais de segurança chegam, postura mais solta, ritmo respiratório mais estável, atenção menos dispersa, o sistema de alarme se aquieta e a percepção ganha nitidez. Nesse estado, a memória é menos ameaçadora e mais acessível. A emoção, antes turva, ganha nome próprio. E quando algo ganha nome, ganha borda. Quando ganha borda, pode ser cuidado. Há um gesto simples, quase um pequeno rito de oficina, que acompanha essa passagem do difuso para o nítido. Chama-se minuto de carpintaria, um movimento essencial, enxuto, concreto, no qual se respira 3 vezes, se diz com o coração: São José, guardião silencioso, interceda por mim. E se permite que uma palavra apareça para a emoção do momento. É um minuto de verdade dita com delicadeza, um minuto em que a alma não precisa performar nada, apenas oferecer a Deus aquilo que de fato existe. Não se trata de resolver o passado inteiro, nem de acertar o mundo. Trata-se de iluminar o próximo centímetro da madeira e consentir com a graça que se oferece ali. A mente, acostumada a explicar, estranha o caminho do pouco, quer mapas, quer garantias, quer prazos. Mas a cura emocional caminha por outra topografia. Ela avança pela fidelidade em gestos mínimos, repetidos, coerentes, com a dignidade de quem somos. Quando a emoção recebe nome, o cérebro organiza o fluxo da experiência de modo mais integrado. Redes que antes competiam pelo controle aprendem um ritmo de cooperação. Ao mesmo tempo, no nível da alma, há uma sensação de ser finalmente visto por Deus, não como um conjunto de problemas a resolver, mas como filho ou filha que pode se apresentar sem máscara. O que parecia caos vira matéria-prima. Nesse cenário, a presença de São José oferece uma escola silenciosa. Ele nos empresta a imagem de quem sabe permanecer. Não apressa, não invade, não abandona. Permanece. Esse permanecer imprime um tipo de calma que não exige provas, apenas constância. Há dias em que a emoção nomeada é raiva, noutros é tristeza mansa, noutros ainda é medo de coisas que talvez nunca aconteçam. Tudo isso pode ser posto sobre o banco, sob essa luz que entra pela janela. A cada nome pronunciado por dentro, a ferida se percebe tratável e um sentido começa a nascer como quem enxerga, na tábua aparentemente comum, a possibilidade de um belo contorno. A metáfora ajuda a ver por dentro o que acontece. A plaina, passada com paciência, vai retirando as farpas escondidas da madeira. Não arranca a peça, não grita contra ela, não a humilha por estar áspera, apenas retira o que machuca. A dor sem nome é feita de farpas. O gesto paciente da verdade, repetido com ternura, é a plaina. Cada passagem abre caminho para a mão tocar sem se ferir, e quando a mão volta a confiar na superfície, volta também a vontade de construir. Em termos do coração, isso significa: a esperança torna a habitar o cotidiano. A alegria volta a se ensaiar, primeiro tímida, depois mais segura. Há um detalhe precioso nesse processo. Nomear não é organizar o mundo para que ele fique à altura dos nossos desejos. É organizar a casa por dentro para que possamos atravessar o mundo com fidelidade. O nome certo não aprisiona, liberta. Ele reúne o que estava espalhado, devolve a sensação de unidade, devolve uma autoridade mansa sobre a própria história. No silêncio de José, essa autoridade nunca vira arrogância, porque está apoiada em Deus, não em mérito. E é por isso que, ao final, o minuto de carpintaria não é um truque psicológico, nem uma técnica desconectada da fé. É um lugar de encontro, em que a graça e a maturidade humana trabalham lado a lado. Quando a noite chegar e a luz da janela diminuir, a oficina continuará aqui, no mesmo lugar de sempre, à espera do próximo minuto verdadeiro. A ferida que hoje recebeu nome, talvez ainda peça cuidado amanhã. E tudo bem, a graça não se apressa, mas não se atrasa. São José permanece junto, como quem cuida da porta e preserva o silêncio onde Deus opera. E nesse ir e vir do cotidiano, a alma aprende a confiança que não depende de resultados imediatos, mas do amor que sustenta cada passo. O que antes era névoa, torna-se caminho. O que antes era peso, volta a ter sentido. E a vida, que parecia menor,
reencontra o seu tamanho real. Há culpas que nascem do excesso de zelo e não da verdade. Surgem quando a alma se surpreende com a própria raiva, com uma tristeza que parece grande demais, com um medo que insiste e conclui apressada que algo está errado em sua fé. A culpa tóxica por sentir raiva, tristeza ou medo cria um nevoeiro moral, onde a consciência perde o horizonte e o coração se acusa por simplesmente ser humano. Nesse nevoeiro, a história fica pesada, os gestos perdem naturalidade, a oração parece um tribunal. Ainda assim, uma luz atravessa essa névoa quando a verdade encontra palavra. A fé ensina a ordenar as paixões, não a negá-las. Sentir não é pecar. O pecado está no consentimento desordenado. A tradição chama de virtude o trabalho fino que dá direção às forças da alma. Como numa oficina onde a energia do corte precisa de medida para não ferir a madeira, a emoção pede moldura. Sem moldura, transborda. Com dureza, quebra. Com delicadeza, encontra lugar. A neurociência observa algo semelhante em outra linguagem. Quando o sentimento é reconhecido sem pânico, circuitos de regulação entram em cena. O córtex pré-frontal conversa melhor com as áreas mais antigas do cérebro. O alarme se torna informação, a informação vira cuidado. Nada disso apaga o que se sente, mas transforma a qualidade da presença diante do que se sente. A educação do coração se faz nesse encontro entre graça e maturidade. A graça recorda quem conduz. A maturidade organiza o passo seguinte. Por isso, a cura emocional não começa suprimindo sentimentos, mas educando o coração na presença de Deus. É outro reino, outra lógica, onde antes aparecia um não posso sentir, nasce um posso traduzir. Onde antes se instalava o medo de si mesmo, surge um respeito sereno pelo processo humano. A alma aprende a falar com Deus com a língua da própria verdade, e Deus, que conhece os recessos do peito, responde com mansidão. Entre artesãos, o esquadro dá o ângulo, protege o desenho, alinha o caminho da lâmina. Na linguagem do afeto, existe quem chame de esquadro do coração, um modo simples de retomar o alinhamento interior. 3 movimentos se reconhecem nessa imagem. Nomear o que se sente com honestidade mansa. Pedir luz a São José, esse guardião silencioso que acompanha sem barulho. E agir bem apesar do que se sente, porque a caridade não espera o clima perfeito para amar. Há quem una a isso uma prece breve, um Pai Nosso dito como quem encosta a peça na ferramenta certa e confia no prumo. Não é receita, é símbolo, não é imposição. É caminho que muitos descobrem funcionar quando a alma precisa de contorno. Quando a emoção deixa de ser ré e passa a ser matéria, algo se reorganiza por dentro. O medo, sem a sobrecarga da culpa, se torna aviso a ser ouvido. A tristeza, sem o estigma, vira convite a cuidar do que foi perdido. A raiva, sem a condenação, revela o valor ferido que pede justiça e reparo. A ordem das paixões não diminui a intensidade do coração, dá direção. E direção é dignidade. O que antes parecia condenação eterna, se mostra uma travessia possível. O olhar se torna mais macio com a própria história, porque percebe que a graça não exige impossíveis, apenas fidelidade ao pouco de cada dia. Nesse território mais arejado, a figura de São José oferece companhia. A justiça desse homem não foi rígida, foi habitada por misericórdia e discernimento. Ele não ignorou as tensões da vida, nem transformou emoção em sentença. Preferiu o caminho do silêncio que escuta, da obediência que ilumina, do cuidado que sustenta. Há uma sabedoria nessa presença. Proteger sem esmagar, conduzir sem arrastar, corrigir sem ferir. Quando o coração aprende essa gramática, culpas vazias perdem espaço e a consciência reencontra a serenidade de quem sabe onde apoiar os pés. O esquadro do carpinteiro, metáfora viva neste capítulo, ajuda a ver o sentido profundo do que acontece. O ângulo certo não aparece por acaso. Nasce de paciência, de repetição serena, de mãos que voltam ao mesmo ponto até que a peça se alinhe. Assim também as paixões. Repetições brandas, escolhas coerentes, pequenas fidelidades, tudo isso vai dando prumo à vida interior. E quando a peça, enfim, encontra o ângulo, a luz atravessa a junção com beleza. A alma sente, a alma reconhece, a alma agradece. Talvez reste a pergunta que acompanha os corações sensíveis: e se eu sentir de novo aquilo que me assusta? A resposta amadurece no próprio caminho. Sentir volta e meia é humano. Consentir ao que fere a caridade
é outra coisa. Entre uma coisa e outra existe um espaço real sagrado, onde Deus e a liberdade se encontram. É nesse espaço que a formação do coração acontece. É aí que a culpa justa se diferencia da culpa tóxica, que a consciência fala com firmeza, sem se tornar carrasca, que a misericórdia não confunde bondade com permissividade, mas também não reduz a vida a um inventário de falhas. No fim do dia, quando a oficina silencia e a luz declina, permanece a certeza de que a emoção tratada com verdade e fé pode se tornar aliada. O esquadro continua à mão, discreto, pronto para lembrar o caminho do ângulo justo. A presença de São José continua por perto, paciente, guardando o espaço onde a graça educa, e o coração, menos assustado consigo mesmo, volta a caber na própria casa. Onde havia confusão, aparece clareza. Onde havia condenação, surge oportunidade. Onde havia acusação, nasce cuidado. E assim, sem barulho, a vida interior encontra seu prumo. Há ressentimentos que se escondem na rotina como pregos velhos perdidos na serragem. Às vezes parecem pequenos, outras vezes doem como se tivessem acabado de ser cravados. A sensação de injustiça não passa. A lembrança retorna com detalhes e o corpo reage. O estômago se contrai. O peito aperta, a mente ensaia diálogos que nunca aconteceram. O coração sabe que o perdão é um caminho de liberdade, mas tropeça em perguntas legítimas, como perdoar sem negar a dor, sem trair a memória, sem fingir que aquilo não foi sério. Nesse lugar tenso entre o que a fé pede e o que o sentimento sustenta, a alma muitas vezes estaciona e se acusa por não conseguir dar um passo. A verdade, dita com calma, faz espaço. Perdão é decisão sustentada pela graça. Não é esquecer, é entregar o direito à vingança a Deus. Essas palavras soam firmes e misericordiosas ao mesmo tempo. Firmes, porque reconhecem que um ato de vontade foi ferido e que uma escolha precisa ser refeita no sentido do bem. Misericordiosas, porque não exigem que a memória apague marcas, nem que o sentimento obedeça de imediato. Elas indicam um eixo, uma direção. O coração pode escolher liberar a própria mão do cabo do martelo da vingança e colocar esse peso nas mãos de Deus, que conhece o justo e o tempo oportuno. O tropeço mais comum acontece aqui. Esperar que o sentimento concorde antes de decidir. Esperar, sentir vontade, paralisa. Decidir perdoar, abre espaço para que o sentimento seja curado depois. A neurociência da memória sugere que, quando uma recordação dolorosa é revisitada em contexto de segurança e significado, ela pode ser gradualmente reconsolidada com menos carga reativa. Em palavras do cotidiano, quando a decisão amorosa antecede a emoção, o corpo aprende outra resposta. Quando a vontade escolhe a liberdade, o afeto, com o tempo, tende a acompanhar. Não é teatro, é aprendizagem. A graça age nesse terreno humilde, onde escolhas pequenas, repetidas, fazem novas estradas por dentro. A tradição espiritual, que conhece o coração humano há séculos, reconheceu gestos simbólicos capazes de sustentar essa decisão. Entre artesãos do espírito, há quem repita um gesto chamado prego do perdão. A cena é simples e fala a linguagem da oficina. Alguém escreve um nome numa folha, encosta o papel no coração e, com as mãos, como quem segura um prego invisível, faz um movimento de fixar aquela entrega. Enquanto o gesto acontece, uma frase antiga encontra morada. São José, homem justo, ensina-me a perdoar. Depois, uma Ave Maria segue como fio de ouro que costura o momento ao coração de Deus. Nada de espetáculo, só símbolo, só entrega. O gesto não resolve a história inteira. Reconhece que há um lugar seguro onde deixar o que pesa demais. Em torno desse gesto, a metáfora ilumina o que vai acontecendo por dentro. Martelo e prego. Cada batida é uma entrega que fixa o coração na cruz de Cristo e liberta as mãos. O ruído que esse movimento produz por dentro não é o do ressentimento que exige pagamento, mas o da graça que afirma. Há um amor maior sustentando a construção. O martelo, que antes servia para construir muros de defesa, encontra função nova, reforçar a decisão de bem. O prego, que antes parecia ferida, torna-se ponto de apoio para que o coração permaneça no lugar certo quando o vento da lembrança volta a soprar. Ao redor dessa imagem, outras realidades se alinham. No corpo, os sinais de ameaça diminuem quando o sentido muda. A mesma lembrança que antes inflamava a vigilância transforma-se em sinal de cuidado e limite. Na mente surgem contornos novos. A história ganha camadas. A pessoa que feriu é vista com mais verdade. A própria fragilidade recebe compaixão. Na alma,
algo profundo se reordena. A justiça continua sendo amada, mas a vingança deixa de ser o caminho. A verdade continua sendo buscada, mas a caridade dá o tom. O perdão assim compreendido é ao mesmo tempo firme e terno, lúcido e manso, comprometido com o bem, sem ser cúmplice do mal. São José, chamado de homem justo, entra nesse cenário como presença que guarda a delicadeza do processo. Sua justiça não tem pressa, mas conhece o tempo certo. Não banaliza a dor, mas não a transforma em identidade. Acompanha em silêncio, anuncia com a própria vida que obedecer à vontade de Deus é o único modo de não se perder de si mesmo. Sob esse olhar, o perdão deixa de ser uma performance e volta a ser o que é, um ato de confiança. Confiar que Deus sabe o que fazer com o que eu não sei. Confiar que colocar nas mãos dele o direito à vingança é o único caminho que não me endurece por dentro. Em muitos relatos de cura interior, uma mudança discreta se repete. A pessoa não acorda sem memória, mas acorda com outra relação com a memória. A lembrança existe, mas não define. A dor é reconhecida, mas não governa. O coração volta a ter margens dentro das quais a vida pode correr. Isso não vem de uma técnica à parte da graça, mas da graça que se serve de tudo o que é humano para nos educar no amor. Símbolos, palavras, gestos, decisões. O prego do perdão permanece como âncora concreta para um movimento invisível que segue acontecendo quando ninguém vê, e segue acontecendo porque Deus vê. À medida que os dias passam, o que começou como decisão pode amadurecer em paz. O martelo interior, antes nervoso, torna-se compassado. O som das batidas já não assusta, há ritmo. Há um cuidado que se repete, uma fidelidade que aprende a permanecer. Em certos momentos, a antiga vontade de fazer justiça com as próprias mãos reaparece, e tudo bem. O coração lembra a quem pertence o direito, lembra onde repousou o prego, lembra o nome que pronunciou quando escolheu o bem, e lembrando volta ao eixo. Quando a luz da tarde se deita sobre a oficina da alma, fica o rastro do que foi trabalhado com paciência. A decisão de perdoar sustentada pela graça não apaga a história, mas a redime. A entrega do direito à vingança a Deus não diminui a verdade, mas a eleva ao tribunal da misericórdia. E onde antes havia uma parede áspera de mágoa, aparece um lugar possível de encontro, mesmo que esse encontro aconteça apenas no coração que foi libertado. Nesse ponto, um suspiro diferente ocupa o peito. A esperança, que parecia ausente, volta a experimentar sua própria voz. E na discreta presença do justo de Nazaré, o perdão se torna obra de arte, forte, simples, durável. Há dias em que o coração tenta sustentar o mundo inteiro com as próprias mãos. O pensamento corre na frente dos fatos, ensaia desfechos, prepara salvamentos, calcula rotas de fuga. Surge a ansiedade por controle, esse peso elegante que se disfarça de responsabilidade, mas devora por dentro o descanso. O corpo dá sinais, respirações curtas, ombros rígidos, mandíbula tensa. A mente acredita que tudo depende dela. A alma silenciosamente vai ficando sem lugar para pousar. Nesse cenário, a fé parece frágil, como se não desse conta da vida real. O medo do futuro e do sustento da casa toma assento na primeira fila, e qualquer notícia se torna um gatilho para a imaginação do desastre. Ainda assim, há uma sabedoria antiga que atravessa a sala e sussurra com mansidão. A providência se encontra na fidelidade ao hoje. A oficina de Nazaré oferece esse mapa discreto. Em São José, a grandeza aparece no íntimo do cotidiano. Não há espetáculo. Não há bilhetes de garantia do amanhã, não há atalhos. Há um homem que se levanta, confia, trabalha e volta para casa com um coração que aprendeu a caber no dia de hoje. A lógica que o guia é outra. A vontade de Deus se revela em passos pequenos, e a obediência é a arte de escutá-la sem exageros. Nessa arte, o amanhã não é negado, apenas devolvido ao seu lugar. O hoje ganha corpo, o presente volta a ser habitável, e a alma encontra uma cadeira onde repousar. A confiança, aqui, não é ingenuidade, é um modo de olhar que permite ver mais fundo, ver a mão de Deus no aparentemente comum. Quando a autossuficiência se instala, o corpo responde como quem toca alarme. O sistema nervoso acelera, o sono perde qualidade, a atenção se fragmenta, há um excesso de previsão e um déficit de presença. A neurociência descreve esse estado como uma tentativa constante de antecipar ameaças, o que, mantido por tempo demais, rouba flexibilidade emocional e consome energia vital. A tradição espiritual, por sua vez,
observa o mesmo fenômeno com outra gramática. A alma fica inquieta, o coração perde a doçura, a oração vira cálculo. Em ambos os idiomas, o diagnóstico converge para um ponto. Quando a pessoa tenta ser tudo para todos e para si mesma, algo se parte. E é exatamente ali que a providência deseja entrar. Não como mágica, mas como realinhamento. Confiar não é passividade. Confiar é trabalhar orando e descansar confiando. O trabalhador de Nazaré mostra essa conjugação possível. O gesto humano faz o que lhe compete. O coração, ao mesmo tempo, se apoia onde não falha. A vida ganha um compasso em 4 tempos: atenção ao presente, fidelidade no serviço, espaço para o repouso e memória agradecida. Nesse compasso, o medo se torna menos ditador e mais mensageiro. O futuro perde o tom ameaçador e recupera a condição de promessa, e o hoje deixa de ser corredor para se tornar sala. Há quem reconheça nessa dança uma pedagogia divina, passos simples, repetidos com carinho, até que o ritmo se torne próprio. Em muitos lares, uma pequena tradição vem sendo chamada de entrega de Nazaré, um modo de bordar o cotidiano com fios de sentido. De manhã, o trabalho é oferecido ao céu sem pressa, como quem deposita no banco de carpinteiro a peça que será moldada durante o dia. Na tarde, uma jaculatória curta atravessa a correria e acende um foco de confiança. Na escola de São José, aprendo a confiar, não como fórmula, mas como lembrança viva de quem conduz. À noite, 3 providências do dia são reconhecidas com gratidão, pequenas ou grandes, explícitas ou discretas. Esse tripé não impõe agendas, apenas devolve ao coração a experiência de que a vida não está solta e que mesmo o que parece miúdo participa da obra maior. O banco de carpinteiro, metáfora que acompanha essa caminhada, ajuda a compreender o que acontece por dentro quando a confiança amadurece. É uma base firme, discreta, indispensável, sustenta a peça durante o corte, recebe o peso sem reclamar, oferece estabilidade para que a mão não trema. Na linguagem da alma, a providência é esse banco. Sem alarde ela sustenta, sem ruído ela garante espaço para o gesto certo. Quando a autossuficiência cede lugar a essa base, a pressão interna diminui, o olhar desembaça e o coração volta a ter margem. A obra avança não porque alguém controla tudo, mas porque alguém está sustentando tudo. Nessa atmosfera, a figura de São José torna-se companheira diária. Sua humildade não o diminui, entrega-lhe autoridade. Sua discrição não o apaga, ilumina o essencial. Sua obediência não o acorrenta, liberta-o para a vontade que salva. A providência, sob esse olhar, deixa de ser um tema e volta a ser uma experiência. Deus no detalhe, Deus no tempo certo, Deus no tecido miúdo do comum. O coração que prova disso percebe que os medos do amanhã continuam a existir, mas já não governam. Percebe que a responsabilidade permanece, mas descansada. Percebe que o cansaço chega, mas não define. A vida real continua real e, ainda assim, mais leve. Há uma revolução silenciosa quando o controle cede ao cuidado. O sistema interno, que antes vivia em alerta, aprende a confiar nos sinais de segurança que brotam do sentido. Rotinas ganham textura, relações respiram, o corpo encontra pausas, a mente brinca de novo com a possibilidade de esperança. O espírito descobre que, entre fazer tudo sozinho e abandonar-se de qualquer jeito, existe uma via onde Deus e a liberdade humana caminham lado a lado. E é nessa via que a cura emocional encontra combustível diário. Pequenas fidelidades que, repetidas com ternura, convertem pressa em presença. Ao final, a oficina permanece a mesma, mas quem a habita mudou. O banco está no mesmo lugar, o pó de madeira continua no ar, as ferramentas descansam alinhadas. O que se transformou foi o modo de tocar cada objeto. A autossuficiência, que sabotava a fé por dentro, perde espaço. No lugar dela, cresce uma confiança trabalhadora. Mãos ativas, coração apoiado, olhar sereno. O futuro volta a ser horizonte, não ameaça. O presente recobra a dignidade de altar. E sob o cuidado do justo de Nazaré, a vida cotidiana se revela exatamente onde sempre esteve a maior das promessas. No hoje, onde Deus mora. Há noites em que o pensamento não obedece, a casa silencia, mas a mente acende luzes demais. A lembrança roda como se tivesse vida, o corpo revida com inquietação. Os relógios parecem mais barulhentos do que deveriam. O sono não chega, ou chega e não sustenta. Nesses momentos,
Uma vulnerabilidade boa e verdadeira se revela, a de quem não controla os próprios limites. É justamente aí que a graça costuma trabalhar com mais delicadeza, como quem rearruma a sala às escuras, sem acordar ninguém. Deus conduz José em sonhos, não pela grandiosidade do espetáculo, mas pela intimidade de um cuidado que visita à noite e a transforma em caminho. O Evangelho guarda essa cena com ternura. José, justo e silencioso, recebe luz enquanto dorme. Não precisou de palco, não precisou de prova ruidosa, não precisou dominar todos os cenários. Precisou repousar. A obediência que nasce desse repouso não é fuga, é confiança. Há uma sabedoria profunda aqui. A vulnerabilidade, quando entregue, abre porta para um tipo de guia que a vigília ansiosa não alcança. A noite, então, deixa de ser ameaça pura e volta a ser território de encontro, porque Deus não depende da nossa força para ser Deus. Ele visita, esclarece, orienta, sustenta e quase sempre o faz na tonalidade do sussurro. A ciência da memória dá um nome belo ao que a tradição experimenta: consolidação. Enquanto o corpo descansa, o cérebro organiza lembranças, separa o que é ruído do que é sentido, guarda o que importa, libera o que pesa sem necessidade. Quando há sinais de segurança, respiração mais ampla, ritmo cardíaco mais manso, sensação de abrigo, esse processo se torna mais fecundo. A graça, com sua pedagogia paciente, costura por dentro aquilo que a luz do dia não conseguiu terminar. Acordar nesses casos não significa ter respostas para tudo, mas amanhecer com um eixo mais tranquilo, como quem encontra a casa discretamente arrumada. No coração que busca cura, há quem tenha descoberto um caminho de preparar a noite por dentro, não como ritual rígido, mas como lembrança viva de uma presença que guarda. Alguns chamam esse caminho de Rota a Nazaré. É um percurso simples, tecido com símbolos que falam ao corpo e à alma. O limiar do quarto convertido em lugar de bênção, uma frase que encontra morada no peito: São José, terror dos demônios, guarda meu descanso. A memória de José recebendo em sonho a orientação que salva em Mateus. O gesto não cria a graça, apenas abre as janelas para o vento que já sopra. E quando o vento entra, a noite aprende outra música. A metáfora da lamparina ilumina com precisão o que acontece. Não é um holofote, não transforma a noite em dia, não expulsa todas as sombras de uma vez. É uma chama pequena, teimosa, suficiente. Ela não se impõe, mas sustenta o próximo passo. O coração, sob essa luz, não precisa antecipar o caminho inteiro, precisa apenas confiar que há claridade bastante para chegar à próxima porta. Em termos do corpo, isso se traduz em sinais suaves. O diafragma afunda um pouco mais, a nuca solta, a mandíbula descansa. Em termos da alma, aparece um assentimento silencioso: estou guardado. E quando a alma assente, o sono tem por onde entrar. Talvez a inquietação volte, como volta às vezes o vento que bate na janela. Quando acontecer, a memória da presença reacende. Volta a imagem de José dormindo no mesmo Deus que trabalha. Volta a percepção de que a noite não é ausência de cuidado, mas ambiente de confiança. Volta a frase breve que alinha peito e mente, não como palavra mágica, mas como lembrete do essencial. E no compasso dessa lembrança, a casa interior se aquieta o bastante para que o descanso cumpra o seu ofício de medicina. O que ontem parecia impossível, dormir com paz, torna-se uma experiência simples e, por isso mesmo, profunda. Ao amanhecer, a diferença se percebe nos detalhes. A mesma história difícil continua pedindo resposta, mas já não pesa como sentença. A mesma responsabilidade permanece sobre a mesa, mas não rouba o chão do presente. Há um contorno novo, quase invisível, uma estabilidade discreta que não veio de esforço, e sim de entrega. É o rastro da obra feita enquanto ninguém via. Deus, que arruma a casa da alma ao seu modo, deixou sinais, um entendimento mais terno, uma coragem mansa, uma vontade de bem que não depende do humor do dia. E José, o justo de Nazaré, permanece ao lado como quem guarda a oficina, mesmo quando as luzes se apagam. No fundo, esta é a promessa silenciosa que a noite oferece quando é confiada. O escuro não é dono do último capítulo. A lamparina acesa, pequena e fiel, é suficiente para atravessar. A graça, paciente e criativa, trabalha no compasso do sono, onde a autossuficiência não manda e o coração aprende a ser conduzido. E nesse aprendizado, o descanso deixa de ser apenas pausa para virar lugar de encontro. Deus visita, José vela, a alma repousa, e o novo dia nasce com o peso certo, o tamanho certo,
a esperança no lugar certo. Deus fiel, que visitas o coração nos seus corredores mais silenciosos, aqui estamos com o que somos e com o que ainda não conseguimos ser. Há lembranças que arranham por dentro, há pesos antigos que às vezes voltam sem aviso, há palavras que ficaram atravessadas. Neste lugar onde a verdade se encontra com a delicadeza, pedimos tua presença por meio do justo de Nazaré. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Que o teu cuidado envolva o cansaço que não tem nome e acolha as lágrimas que não aprenderam a cair, até que a alma sinta que pertence outra vez ao abrigo da paz. Diante de ti, Senhor, a ferida que não tinha nome começa a ganhar contornos mansos. O silêncio obediente de José abre espaço para a coragem de olhar sem violência. Onde o corpo vivia em alerta, que a calma reencontre passagem. Onde a mente se defendia com ruído, que a nitidez volte a visitar as memórias. Onde a emoção se escondia por medo, que a luz encontre caminho. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Que a verdade dita com ternura funcione como plaina que retira farpas e devolve à madeira a possibilidade de ser tocada sem dor. Sustenta-nos na arte de ordenar as paixões. Deus de toda sabedoria, que a culpa que não vem de ti se dissolva como névoa ao sol, e que a consciência reencontre seu tom justo, firme e compassivo. Ensina o coração a traduzir o que sente sem se condenar, a reconhecer limites sem perder dignidade, a transformar alarmes em informação e informação em cuidado. São José, homem justo, caminha conosco nessa oficina interior, onde o esquadro do discernimento alinha ângulos encurvados e onde a caridade se torna a medida de cada gesto que nasce. Recorda-nos, Senhor, a liberdade que floresce quando o perdão amadurece. Não é esquecimento, é entrega do direito à vingança ao teu coração. Aqui depositamos nomes e histórias, pesos e desalinhos, e pedimos que o teu amor faça o que nossas mãos não conseguem concluir. São José, homem justo, ensina-nos tua mansidão que sustenta a decisão de bem. Que o martelo e o prego de nossa metáfora interior fixem o coração no lugar certo, até que o vento do ressentimento, quando soprar, encontre firmeza na escolha de amar. No cotidiano que tanto nos pede, acolhe, Senhor, a ansiedade por controle e devolve-nos o compasso simples do hoje. Na escola de São José aprendemos a confiar na providência divina. Que o trabalho recupere seu sentido de oferenda, que as responsabilidades encontrem repouso sem culpa, que o futuro volte a ser horizonte e não ameaça. Como banco de carpinteiro, tua providência sustenta sem barulho, ampara sem espetáculo, oferece base para que a obra avance com mãos tranquilas e olhar sereno. Quando a noite chegar, que o sono seja território de encontro. Deus que conduz em sonhos, visita a vulnerabilidade com tua luz discreta e necessária. José, terror dos demônios, guarda o nosso descanso. Que a lamparina da confiança permaneça acesa, pequena e suficiente, para que a casa interior se mantenha habitável. Onde o pensamento insiste em acender todas as luzes, que a tua paz escolha uma janela e entre, até que a madrugada se torne mais leve e amanhã encontre um coração reordenado. Por tudo, recebe nossa gratidão. O que ainda não entendemos, descansa em tuas mãos. O que já foi curado, devolvemos a ti como louvor. José de Nazaré, guarda a porta de nossa oficina. Protege o silêncio onde Deus trabalha. Sustenta o passo manso que aprende a permanecer. São José, guardião silencioso, interceda por nós. José, terror dos demônios, protege nosso descanso. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. Com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, sela-se esta súplica no coração da Trindade e a esperança encontra novamente o seu lugar. Amém.